Minuto Libras. Olá, tudo bem? Na aula de Libras hoje, vamos falar sobre a história dos surdos através dos tempos. Para ficar claro, vamos começar pela Idade Antiga. No Egito, os surdos eram adorados. Eles acreditavam que os surdos eram mediadores entre deuses e faraó, que eles se comunicavam com os deuses. Já na China, não. Os surdos eram sacrificados. Na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Esparta, eles não acreditavam na capacidade dos surdos e condenavam-os à morte, jogando de penhascos. Ainda na Idade Antiga, o filósofo Aristóteles dizia que a linguagem era a capacidade humana e os surdos, por não terem essa linguagem, então não eram humanos. Na Itália, eles tinham um pensamento semelhante à Grécia, não acreditavam na capacidade dos surdos. Achavam que eles tinham problemas mentais e com isso não tinham direitos legais, a receber herança, por exemplo. Na Idade Média, a Igreja Católica era muito poderosa. Eles instruíam como as pessoas viviam em família, na sociedade e politicamente. Os surdos não eram reconhecidos como cidadãos. A Igreja Católica dizia que após sua morte eles não tinham direito aos céus, porque não professavam o Santo Sacramento. Muitas famílias escondiam seus filhos dentro de casa, ou até mesmo assassinavam-os. Somente na Idade Moderna que a história dos surdos começou a mudar. As famílias de alta sociedade estavam preocupados porque seus filhos não tinham direitos legais de receber herança e começaram a pensar em estratégias de resolver esse problema. Precisavam instruir seus filhos para que eles recebessem herança. Na Espanha, o monge Pedro Ponce de León foi o primeiro professor de surdos da história. Ele utilizava o alfabeto manual, que alguns monges se comunicavam devido ao voto do silêncio. Em 1620, o padre Juan Pablo Bonet publicou o primeiro livro sobre a educação de surdos. Sua metodologia baseava-se no alfabeto manual, movimentos fonoarticulatórios e também sinais visuais. Sua metodologia ficou conhecida pelo mundo todo. Durante a década de 1750, na Alemanha, Samuel Wernicke fundou a primeira escola pública baseada na metodologia oral. Era o oralismo puro. Nessa mesma época, na França, Charles Michel Lepé foi às ruas e conheceu alguns surdos. Durante essa interação, ele aprendeu língua de sinais e sua metodologia baseava-se na mistura metodológica entre a língua de sinais e a gramática da língua francesa. Em 1760, ele fundou a primeira escola pública baseada na metodologia da língua de sinais. Nessa escola, muitos surdos se formaram e se desenvolveram socialmente. No momento da morte de Lepé, ele já havia fundado 21 escolas entre a França e a Europa. Infelizmente, esse foi um período de grandes avanços tecnológicos e devido à política eugênica, eles acreditavam que todos os deficientes
eram prejudiciais à sociedade. Houve então um Congresso de Milão, que teve uma discussão de qual metodologia seria mais adequada para a educação de surdos. Nesse congresso, tinham surdos presentes, mas não tiveram direito a voto. Somente os ouvintes que puderam votar. E eles escolheram o quê? Que a metodologia oral era mais adequada do que a língua de sinais. E nisso, a língua de sinais ela foi proibida. Os surdos que insistiam em usar a língua de sinais eram amarrados, proibidos de sinalizar. E o que aconteceu com os surdos que estavam trabalhando e já eram formados? Perderam seus empregos, precisavam oralizar se quisesse ter prestígio novamente na sociedade. Aqui no Brasil, em 1857, foi fundado o primeiro Instituto de Surdos. Dom Pedro II convidou o aluno de Lepê, Ernest Rie, e os dois fundaram a primeira escola de surdos. Em 1911, a metodologia oral votada no Congresso de Milão chegou ao Brasil. Os surdos eram proibidos de sinalizar, até mesmo dentro do INES. Somente na década de 1960, o linguista William Stoke conseguiu provar que a língua de sinais tinha uma gramática própria e que era uma língua. Começou então os estudos científicos e uma nova esperança de reconhecimento para os surdos e para a língua de sinais. Mas somente em 2002 foi assinada a Lei de Libras. Em 2005, o decreto que regulamenta a Lei de Libras e explica qual o seu uso e função social. Eu sugiro que vocês leiam a lei e o decreto para que possam compreender melhor. É uma história de muita luta. Mas não podemos desistir. É preciso continuar lutando e acreditar no direito à igualdade, de reconhecimento, um direito linguístico que os surdos têm. Afinal, os surdos, eles são cidadãos, são pessoas que sinalizam que utilizam uma língua, igual os estrangeiros de outros países. Minuto Libras. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.